Olá! Os trailers de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, mostraram que o filme não se trata apenas de uma briga entre dois super-heróis, mas vai muito mais além e aborda temas sociais, filosóficos e psicológicos. Então, após uma análise profunda dos trailers, eu trago para vocês o que esperar de Batman vs Superman. Dirigido pelo genial Zack Snyder de 300, Watchmen, Sucker Punch e outros filmes. Snyder é detalhista e é um gênio, porque ele está sempre pensando assim, uns 20 anos no futuro. Uma outra característica do Snyder é que ele é bastante fiel aos quadrinhos. Claro, ele sempre muda alguma coisa, faz suas adaptações, porque nós também não queremos uma cópia idêntica dos quadrinhos, mas sim uma adaptação para o cinema que não perca a essência destas histórias e dos personagens, principalmente. Falando em essência e história em quadrinhos, o filme tem referências e foi, em partes, baseado na história O Retorno do Cavaleiro das Trevas, escrita por ninguém mais, ninguém menos que o grande Frank Miller. Na história de Miller, Batman se aposentou da luta contra o crime e tenta viver uma vida normal na cidade de Gotham, aproximadamente uns 30 anos depois da morte de Jason Todd, o segundo Robin, que foi assassinado pelo Coringa. Mas as crescentes ondas de crime em Gotham levam Batman a voltar à ativa. Só que o seu retorno não é um mar de rosas, como era de se esperar. Batman volta mais violento, existe muita dúvida quanto à sua personalidade, ao seu caráter, e as pessoas questionam até onde vai o direito do Batman. Então eu acho que aí é o primeiro debate sociológico que nós temos no filme, e também, claro, da história em quadrinhos. Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos problema assim com a polícia. Estou apenas citando um exemplo, tá? A polícia sofre muitas críticas por parte da sociedade. Ah, a polícia abusa do poder, a polícia age de violência. E o Batman está querendo retornar à ativa com a melhor das intenções. Só que de repente ele começa a receber críticas de todos os lados. Nesta genial história em quadrinhos, Batman acaba entrando em conflito com Superman e os personagens se enfrentam de forma épica. Pega só essa referência. Lindo, né? Perfeito. Coisa linda, coisa maravilhosa. Um outro fator aqui que a gente vê que o Batman está enfrentando o Superman em algum ponto de igual para igual. Como assim, né? Eu vou deixar vocês curiosos, assistam o filme e vocês vão descobrir o que acontece. Falar um pouquinho sobre a luta, né? Sobre o conflito entre os dois principais personagens do filme. A gente começa, por exemplo, Clark Kent tendo problemas com o Batman, por achar que o Batman age acima da lei, que ele fere os direitos humanos, tá bom? E Bruce Wayne também tem problemas contra o Superman. Nesse último trailer nós podemos ver cenas referentes à batalha do Superman contra o Zod. Podemos ver também Bruce segurando uma criança, ali abraçando uma criança, e a placa da Wayne Financials no chão. E isso sem contar que no filme O Homem de Aço, tem uma hora que Zod arremessa o Superman contra um satélite. E nesse satélite nós podemos ver o W, que é o símbolo da Wayne Enterprises. Logo, o Batman foi afetado financeiramente, emocionalmente pelo ataque. É tipo, what the fuck, o que é aquilo? Caras lutando, voando e lutando. Tanto o Batman quanto o Superman são personagens controversos, personagens que dividem a opinião pública, né? Vamos falar um pouquinho agora do Superman. Podemos ver protestos contra o Superman. As pessoas temem que o Superman saia do controle, porque ele é um ser extremamente poderoso, né? E não é daqui. Então as pessoas têm um certo receio, têm um certo medo, têm uma intolerância. Então aí um outro ponto também sociológico que nós podemos observar, que é a intolerância racial, sexual, religiosa, entre outros. A gente sabe assim que a intolerância ela só traz pontos negativos para todo mundo, né? Nos dias de hoje a gente luta tanto para conseguir igualdade entre os gêneros, raças, opções sexuais,
na verdade, raça, eu nem vou falar disso agora, mas pra mim raça não deveria mais existir essa palavra, certo? Somos uma espécie humana. Então, voltando, a pessoa mais paranoica do mundo, né? Bruce Wayne, também teme. E se Superman sair da linha? E se ele se voltar contra nós? Então ele acredita que a humanidade tem que estar preparada para enfrentar o Superman, caso seja necessário. E em alguma cena também nós podemos ver que no encontro de Clark Kent e Bruce Wayne, que são duas figuras icônicas ali, temos o Lex Luthor, que está ali no meio, que parece que está brincando, mas no fundo você percebe que ele está tipo, incitando uma treta ali, né? Ele quer ver treta. Luthor também foi diretamente afetado na Batalha de Metrópolis. Nós podemos ver diversas das suas propriedades sendo danificadas ou até mesmo destruídas, como tem um caminhão, tem um prédio, o prédio da LexCorp que é atingido por escombros do satélite do Batman. Que da hora, né? Vida louca. E eu acredito que essa destruição vai ser o estopim para o início da obsessão do Luthor pelo Superman. No filme O Homem de Aço, o nome LexCorp aparece várias vezes aí. Eu contei 6 vezes, talvez tenha perdido algum. Se alguém conseguiu contar mais, me diz. O que mais nós podemos dizer sobre Lex Luthor? Que ele é um cara já psicótico, né? Ele gosta de jogos, ele gosta de brincar com as pessoas, ele tem a sua própria coleção de kryptonita em casa. Eu acredito, é uma teoria minha, uma ideia minha, que a própria kryptonita possa trazer problemas para o Luthor. Por exemplo, a radiação por kryptonita possa fazer com que ele perca os cabelos, né? Quem sabe desenvolva algum problema, alguma doença. Outra coisa que foi escancarada nos 2 últimos trailers, tá? É que Luthor vai utilizar o cadáver de Zod para criar um monstro chamado Apocalipse. Apocalipse é um monstro que nos quadrinhos matou o Superman. Também fica a dica aí desses quadrinhos, a morte do Superman. Uma história incrível aí, que marcou a minha infância, deve ter marcado também a vida de quem leu, porque é muita ação, você sente medo mesmo do Apocalipse, cara. É porrada do começo ao fim, e o Apocalipse é um ser, tipo, irrefreável, né? Tá, legal utilizar um Apocalipse, mas também surgiram várias críticas aí. Eu também parei por pensar, eu acho meio complicado usar o Apocalipse já no primeiro filme, porque ele é um ser extremamente poderoso também. Ele é o cara que matou o Superman. Pô. E agora, ele vai aparecer já no primeiro filme. O que viria depois? Darkseid? Brainiac? Lutas contra o Apocalipse. Nós podemos ver também a Mulher Maravilha, interpretada pela gatíssima Gal Gadot. Hello, my name is Gal Gadot. I'm obviously Israeli. Ela é israelense, ela já serviu o exército israelense, então ela é uma mulher forte, com treinamento de batalha e parece estar mandando bem também na interpretação, certo? Sem contar o fator calor. Também podemos ver Bruce voltando para a Mansão Wayne e para a Batcaverna. A Mansão Wayne tá bem acabadinha por fora, né? Mas tá, ó, filezinha por dentro. Aqui na Batcaverna nós podemos ver o Batmóvel coberto e a armadura do Robin. Essa armadura traz muitas coisas, muitos assuntos. Quando a câmera dá um close aqui, nós vemos a pichação na armadura com vários Has e a frase "The joke's on you, Batman". Que a tradução aproximada seria "A piada é sobre você, Batman". Pera. Antes de continuar, eu quero fazer uma ligação também com o trailer de O Esquadrão Suicida, onde toca aquela música do Bee Gees, I Started a Joke. Né? I started a joke which made the whole world laughing, but I didn't see that the joke was on me. Né? Mas eu não vi que a piada era eu. Voltando, e antes de explicar também da armadura, eu quero também lembrar uma cena onde Batman abre um jornal e está escrito "You let your family die". Você deixou sua família morrer. Claro, quem leu os quadrinhos, uma morte na família, já sabe do que se trata tudo isso, né? Eu fico até perdido, porque é muita emoção, cara.
Nos quadrinhos, uma morte na família, Coringa aprende, tortura e mata Jason Todd, o segundo Robin. Um dos momentos mais icônicos da história do Batman, um momento mais icônico da história das histórias em quadrinhos. Então, o que seria aquele jornal? Seria um jornal antigo, da época da tragédia, ou algo novo que o Batman encontrou? Aquela pichação é nova ou é antiga? Porque assim, na história em quadrinhos, O Retorno do Cavaleiro das Trevas, Coringa estava lá catatônico e ao ver que o Batman voltou ativa, ele também desperta e retorna às suas atividades criminais, retorna como o príncipe do crime. Podemos esperar também alguma coisa do Coringa, talvez alguma referência ou algum indício de que ele irá retornar. Assim espero. Então isso traz alguns questionamentos. Seria mesmo o Jason Todd que estamos falando? E aquele Robin do Cavaleiro das Trevas? Vai ser utilizado? Tem alguma relação? Uma coisa que eu sempre disse com os meus amigos quando saiu o filme O Retorno do Cavaleiro das Trevas é que Joseph Gordon-Levitt seria um substituto incrível aí para o saudoso Heath Ledger, certo? Ele tem uma aparência similar ao Heath e eu confio muito na interpretação dele, cara. Esse cara é um ator muito bom, muito expressivo, e eu acho que ele seria a melhor indicação aí para substituir, infelizmente, nosso Heath Ledger, que nos deixou. Aí usaram ele como o Robin, cara. Tipo, não, velho, não usa ele como Robin, cara. Acredito também que podemos esperar por algumas cenas flashback do Robin. Provavelmente, talvez até da sua morte, tá? Um tempo atrás surgiram rumores de que o filho do Zack Snyder, Eli Snyder, seria o garoto prodígio. Mas o próprio Zack desmentiu isso, falando que não tem nada a ver. Mas talvez Eli Snyder faça um biquinho aí, faça uma pontinha no filme, como ele já fez em outros filmes, como o próprio 300. Continuando nosso tour pela Batcaverna, podemos ver o mordomo Alfred, interpretado pelo incrível Jeremy Irons. Mas eu, como professor de inglês, eu gostaria de deixar uma crítica aqui quanto à tradução, né? Batman vs Superman, a origem da justiça. Eu acho que poderíamos ter traduzido mais ao pé da letra, como a aurora da justiça ou o amanhecer da justiça. Porque, além de ser mais fiel ao título original, é mais profundo, porque o amanhecer tem tudo a ver com a noite, tem tudo a ver com Batman, o Cavaleiro das Trevas. É a única crítica que eu tenho por enquanto. Estou muito ansioso para esse filme. Batman vs Superman estreia dia 24 de março nos cinemas brasileiros. Eu estarei lá, com certeza. Espero você. Também vá lá, deixe suas críticas, suas dúvidas, sugestões, seus comentários sobre o vídeo, sobre o filme, sobre os trailers. Alguma teoria que eu não falei aqui, manda ver. E clica também no curtir, por favor. E siga-nos para mais notícias nerd, tutoriais de inglês, fotografia, vídeo, cultura, nerdices, etc. Valeu, abraço, see ya!